Pergunta de número 178 do Catecismo Maior de Westminster. E a partir desta pergunta, o Catecismo vai entrar na doutrina da oração. Vai falar sobre a oração. E vai trabalhar também a oração do Pai Nosso. Então primeiro vai ser muito gostoso espiritualmente, ver a doutrina da oração no Catecismo, o que a Bíblia fala sobre a oração, esse meio de graça também. Mas não só isso, como também na providência, ver essa doutrina nas reuniões de oração. Vão ajudar mais a gente a orar como convém a Deus, a usufruir desse benefício de forma mais apropriada. Então vamos lá. A pergunta de número 178, ela é básica, né? Para você começar com a doutrina da oração, você tem que saber o que é oração. E essa é a pergunta. O que é oração? Alguém tem uma ideia? Alguém poderia ajudar? Como é que você explicaria a alguém o que é oração? Falar com Deus, o que mais? Um diálogo com Deus, comunhão com Deus. Externar a nossa dependência de Deus. Essa é uma boa definição também. Eu oro a Deus porque eu dependo dele. Se eu não dependesse, eu não precisava falar com ele. Mas eu falo com ele porque eu dependo dele. Então, olha legal o que vocês falaram aí, tem muito a ver com a resposta aqui. Olha só. Vamos ler juntos? A oração é o quê? É um oferecimento dos nossos desejos a Deus. No nome, com o auxílio com a confissão dos nossos pecados e o grato. Acho que dá para ler mais um pouquinho mais forte aí, não dá não? Acho que dá, não dá? Tem um númerozinho bom aqui, vamos lá? Vamos lá? É um oferecimento dos nossos desejos. No nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento dos seus desejos. Muito bem. Eu senti firmeza aí, muito bem, irmãos. A oração, então, é um oferecimento dos nossos desejos. Nós levamos a Deus o que nós desejamos da parte dele. Que ele nos acuda, que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça, que ele nos edifique, que ele nos livre. Ao oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito. A Trindade participa da oração. Nós oramos a Deus Pai, no nome do Filho, por intermédio do Espírito, que opera em nós e nos leva a orar. Então a oração ela só é possível por meio da Trindade. Ela acontece na Trindade. Nós oferecemos nossos desejos ao Pai, pela mediação do Filho, no nome do Filho, é no nome do Filho que o Pai nos ouve, é pelos méritos do Filho que o Pai nos ouve, então tem que ser no nome do Pai, e pela ajuda, o selo em nós do Espírito Santo que nos leva a orar, que clama dentro de nós, né? Deus. Então o Espírito Santo nos conduz à oração. Então tem a ver com a Trindade. E aí, Hugo, antes de passar aí, querida, para você falar a pergunta, a oração também ela conta com confissão de pecados e gratidão, ações de graças. Então veja aí, é um oferecimento dos nossos desejos com a confissão de nossos pecados e com o grato reconhecimento das misericórdias de Deus. Então a oração ela é o desejo levado a Deus, os nossos desejos levados a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito. E essas orações contam com confissão de pecados e ações de graças. Ok? Hugo? Talvez eu estou um pouquinho ansioso, talvez você vai chegar lá. Diga. Eu sei que no Mateus, no Sermão do Monte, ele fala: entra no seu quarto, fecha a porta para fazer oração. Perfeito. Mas também quando você, por exemplo, às vezes está no carro, ali no volante. Você está andando. Tá. Fazendo alguma outra coisa, sim, mais sozinho, né? Há um método também de estar
fazendo oração, às vezes você fala assim, próprio, você, o Espírito Santo, né? Falando de você não comer, também você vê isso como uma oração, assim, ou não, ou segue biblicamente de dentro do seu quarto, fecha a porta. Tá. Existem tipos de oração, né? Por exemplo, existe a oração pública, no culto público, quando alguém nos eleva como igreja a Deus. Por exemplo, nós estamos no culto público, domingo, imagine. Agora não, né? Agora é uma reunião, aqui. Não é um culto agora aqui. É uma reunião de estudo bíblico, de oração, né? Como quinta de estudo bíblico. Mas no culto público, vocês sabem que o pastor, quando dirige a liturgia, ele convoca, ele pede o irmão, solicita o irmão para orar pela igreja. Irmão, vamos orar com o irmão tal. Ou irmão, ore por nós. Aquele é um tipo de oração, uma oração pública, que a pessoa faz no nome da igreja. Ela não faz só em nome dela. Ela está orando em nome da igreja, porque o corpo está reunido. Então ela representa o corpo. Então é um tipo de oração. E é interessante, depois a gente vai falar sobre isso, mas é interessante que há implicações para esse tipo de oração. Vou dar só um exemplo. Na oração comunitária, nesse tipo que eu citei, quando alguém ora em nome da igreja no culto público, a pessoa não deve ficar falando, não deve orar assim, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, me arranja um emprego para o meu primo. Veja, essas coisas são lícitas para se pedir a Deus? São. Mas no momento em que eu estou orando pela comunidade, representando a comunidade, aquilo que eu devo levar a Deus são as necessidades da comunidade. Então como é que eu faria? Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa a nossa igreja. Senhor, faz-nos mais santos. Senhor, dá-nos mais sabedoria como igreja, porque eu estou representando a igreja, não estou orando por mim. Eu estou orando pela igreja no culto público. Deu para entender? Agora, quando eu oro em particular, aí sim cabe a oração dos meus desejos, com relação à minha vida, né? Na oração pública, os meus desejos com relação à comunidade a qual eu represento em oração. Mas em casa, eu posso orar por mim. Senhor, me abençoa no exame que eu farei, na prova que eu terei. Você pode pedir um irmão para orar por você nisso, entendeu? Mas naquele momento da oração comunitária, você representa a igreja, então você ora pensando na igreja, como corpo. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Essa oração, como a oração é o oferecimento dos nossos desejos, então a oração que você faz enquanto você está dirigindo o carro, enquanto você está andando na rua, você está orando. É uma oração também, porque você está ali oferecendo os seus desejos. Por que Jesus, em Mateus, ele recomenda a oração particular também, não só, também no quarto? Porque no quarto você tem um lugar, um ambiente, um horário mais propício para aquilo. Porque, por exemplo, você está no carro, dirigindo, orando. Aí está lá, Senhor, abençoa. Aí o carro entra, você, né? Vai e xinga não, né? Tá orando, né? Aí pede perdão, né? Que xingou, né? Mas você entendeu? Não é um ambiente propício. Embora você não só possa, como deva fazer orações assim. Mas não é um momento propício. Aí Deus fala, ó, ainda que você, Jesus está dizendo o seguinte, ainda que você ore enquanto você está orando, porque Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar, e os teólogos, né, um teólogo diz que a oração é a respiração da alma. Então você está sempre respirando, né? Assim como a respiração para o corpo, melhor dizendo, né? Essa respiração é importante para o corpo, a oração é para a alma. Então, assim como você está sempre respirando para o seu corpo estar vivo ali, você está sempre orando. Então, quantas vezes, acho que todo mundo pode dar testemunho aqui disso. Está indo para o trabalho, e enquanto você está indo, você está, Senhor, abençoa, Senhor, meu trabalho, abençoa para resolver aquele problema, Senhor. Isso é uma oração, mas é um tipo de oração dentre outras coisas. Então, ela não exclui a do quarto, e ela não é excluída por conta da do quarto, entendeu? São um tipo de orações em momentos diferentes, ok? Vamos lá, então? Então, a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, e ela deve contar com a confissão de nossos pecados e grato reconhecimento das misericórdias de Deus. Então, referências bíblicas. Salmo 62:8 diz que nós devemos oferecer os nossos desejos a Deus. Alguém leia aí. Confiar em Ele, conforme o povo. Todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Então, tá vendo? O Salmo... desculpa. Minha irmã. Ok, Denise, muito obrigado. Tá vendo, Denise? Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Então, o salmista está recomendando, está ordenando ao povo de Deus que derrame o coração diante do Senhor. A ideia de expor diante do Senhor os segredos dos corações, os desejos. Isso tudo em oração. É em oração que nós
com o coração que nós falamos a Deus, nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nós oferecemos nosso coração em oração ao Senhor. Então, a ideia aí é que o salmista recomenda que ofereçamos nossos desejos a Deus. Aí na expressão do salmista, derramemos o nosso coração ao Senhor. Então, se alguma coisa nos deixa ansiosos, se alguma coisa nos perturba, se há alegria dentro do coração por uma bênção recebida, então derrame essas coisas diante do Senhor, em oração. É o que recomenda o salmista. João 16, 23, vai falar sobre a oração como ela deve ser oferecida em nome de Cristo. Olha aí, João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis, verdade, verdade vos digo. Se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá. Se pedires, oração, alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Jesus diz, Ele vos concederá. Então a oração deve ser feita em nome de Cristo. É óbvio que a gente vai ver que o catecismo vai trabalhar mais isso, esse conceito do porquê que a oração deve ser feita em nome de Cristo. Mas é claro, biblicamente, que assim deve ser feito. Porque é Cristo que é o nosso mediador. Ele que nos liga a Deus, o Pai. Ele que é a ponte. Então, quando eu oro, eu tenho que orar em nome de Jesus. Porque Deus, o Pai, me ouve por causa de Cristo. Quer ver? Vamos supor que você tem uma demanda diante de um grande magistrado, uma pessoa importante. Só que você não tem como ter acesso a essa pessoa importante, mas você depende dele, você precisa ser ouvido por ele, porque ele é o único que pode te ajudar, mas você não tem acesso porque você, como eu, é uma pessoa simples. Aí um mediador, alguém que tem acesso àquela pessoa importante, te diz, olha, eu consegui uma audiência para você. Então você vai lá e fala que você está indo no meu nome. Porque sou eu que consegui para você, eu que tenho autoridade para conseguir marcar uma audiência para você. Aí você chega diante daquele magistrado, aquele homem que pode te ajudar, e você diz, olha, eu vi no nome de fulano. Aí ele diz, ah, sim, ele me avisou. Então, por favor, entra. Então você só conseguiu acesso por conta daquela pessoa que... No caso das nossas orações a Deus, Vanessa, nós só somos ouvidos pelos méritos de Cristo, no nome dele. Não é no nosso nome. Por que não é no nosso nome? Porque nós não temos autoridade de reivindicar nada de Deus. Quem sou eu para falar assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu sou um pecador. Mas em nome de Cristo, aí sim, Deus me ouve. Porque, olha, Senhor, me faz isso, se é da tua vontade, eu te peço isso, mas eu não peço no meu nome, porque eu não tenho mérito nenhum. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que ele nos atende, entendeu? Então, a oração deve ser feita no nome de Jesus Cristo. É por isso que nós oramos sempre no final e dizemos, em nome de Jesus. Amém. Porque é nele que nós somos ouvidos. Ele tem autoridade. O Pai ama atender o Filho. E aqueles que pedem segundo a vontade do Filho também em nome dele. Ok? Vamos lá? Devemos orar, a Bíblia nos ensina também, devemos orar pelo auxílio do Espírito Santo. Olha aí Romanos 8, 26, por favor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele é Deus em nós, né? Nós somos selados pelo Espírito, ele habita na vida do crente, do escolhido, do eleito, e ele, de fato, possibilita que nós cheguemos ao Pai sinceramente em oração, dando-nos do seu auxílio. É o Espírito que nos leva a orar, por exemplo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito, a Bíblia diz. Então, o Espírito é o nosso auxiliador na oração. Ele nos leva a orar, ele nos leva a buscar a Deus. E o texto está dizendo que ainda que nós não oremos como convém, o Espírito Santo de Deus aperfeiçoa as nossas orações para que elas, em nome de Cristo, sejam ouvidas e atendidas pelo nosso Pai. Então, o Espírito Santo, ele é o auxiliador nosso. Então, o que nós devemos fazer, segundo a Bíblia? Pedir ao Espírito Santo, João, para que ele nos ensine a orar como convém. Pedimos para que Deus nos encha do seu Espírito,
Para que quando nós formos orar, nós oremos segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Paulo vai dizer isso, né? Ninguém conhece a vontade de Deus senão o Espírito dele. Então, uma vez que nós pedimos pelo auxílio do Espírito em nossas orações, ele nos ajudará a orar ainda mais segundo a vontade de Deus. Por isso que nós carecemos do auxílio do Espírito. É porque ele nos ensina a orar. Ele que pega a palavra de Deus e enche o nosso coração com ela. E uma vez nosso coração cheio da palavra de Deus, nós aprendemos a orar como convém. Porque nós aprendemos qual é a vontade de Deus para nós. E aí nós oramos no Espírito. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E é interessante isso, né? Às vezes nós, Carla e Gil, nós não oramos pelo auxílio do Espírito nas nossas orações, né? A gente se esquece, acha que deixa isso comigo que eu sei fazer. Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus e pedir ao seu Santo Espírito que nos encha, que nos capacite, que nos ensine a orar. Ah? Então, a Bíblia também nos ordena, nos ensina a orarmos pelo auxílio do Espírito Santo. Devemos orar também confessando os nossos pecados. Nós não podemos deixar de orar confessando os nossos pecados. Vamos lá? Olha o Salmo 32:5 e o bacharel Mateus, por favor, abra aí, por favor, bacharel Mateus querido, em Daniel 9:4-5. Então veja aí, Salmo 32:5. Olha o que Davi diz aí. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então a oração, Diácono Carlos, a oração de Davi conta com confissão de pecados. Confessarei os meus pecados a Deus. Ou seja, o desejo que é oferecido de Davi a Deus, como a oração é um desejo oferecido a Deus, é de confessar os pecados. Senhor, eu quero confessar os meus pecados. Então a oração cristã, ela conta também, não só, mas também com confissão de pecados. Ok? Bacharel Mateus, querido. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a aliança, tem misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente como rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. Essa oração de Daniel ela é bonita, né? A oração de Daniel 9, que ele confessa os pecados dele e do povo, né? Ele se faz pecador junto com o povo, né? Ele se coloca ali, né? E Daniel era um homem, apesar de ser pecador, né? Um descendente de Adão, era um crente muito fiel, né, Daniel? E ele confessava os seus pecados. Eu fico pensando como é que a nossa inclinação a não confessar pecados, né? Nossa dificuldade de nos lembrarmos em nossas orações, quer públicas, quer particulares, de confissão de pecados. Né? Como nós temos dificuldade para parar para confessar pecados. Então nossas orações geralmente são solicitando alguma coisa de Deus, alguma bênção, alguma graça, mas como nós temos problema de abrir nosso coração com referência aos nossos pecados. Senhor, olha, hoje eu fiz isso, me perdoa, não devia ter feito isso. Isso desagrada ao Senhor. Então, como nós temos a inclinação de esconder essas coisas e não confessá-las, né? Então você vê na Bíblia que o texto que o bacharel Mateus deu, né? Então orei ao Senhor e confessei. Então oração, a confissão faz parte da oração. Tá? A gente vai ver mais isso sobre oração e confissão. Talvez hoje não, né? Por causa do tempo, mas a gente verá isso mais à frente. E por fim, devemos agradecer a Deus por suas misericórdias na oração. Outra coisa que deve constar em nossas orações são as ações de graças. Nós devemos orar com ações de graças. E aí, para isso, veja aí Filipenses 4:6. Alguém leia, por favor. Em tudo, porém, sejam conhecidos pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. Então, devemos agradecer a Deus por suas misericórdias na oração. E aí, como o presbítero Ivanildo leu, irmãos, ela diz assim, devem ser conhecidas as nossas orações diante de Deus, também, aí no final, com ações, através de ações de graças. Então, aliás, Paulo, né, o apóstolo Paulo é alguém que
a todo instante em suas epístolas, está se lembrando da necessidade de oferecer a Deus ações de graças. Tanto que quando Paulo começa as suas epístolas, a maior parte das epístolas paulinas, Paulo as começa com ações de graças. Quero agradecer a Deus, irmãos, pelo vosso crescimento. Então Paulo se lembra, a primeira coisa que ele faz em suas cartas, com a única exceção disso é Gálatas, né? A carta aos Gálatas, Paulo não começa com ações de graças, porque Gálatas, a igreja da Galácia, está passando por um problema muito sério, que estão abandonando a doutrina, abandonando o evangelho. Aí Paulo, nesse contexto, não tem muito tempo para dar ações de graças, né? Fazer ações de graças. Paulo começa já corrigindo eles. Mas as demais cartas, Paulo começa sempre com uma menção de ações de graças, agradecendo a Deus pelo que ele tem feito naquela igreja. Então, a importância de nossas orações contarem com ações de graças, ok? Com confissão de pecados e ações de graças. Não é à toa que quando a gente fala desse assunto de oração, as pessoas geralmente se lembram, né? Nós pedimos muito, e agradecemos pouco e confessamos menos ainda. E é verdade. Geralmente nossas orações são de petição. E não estão erradas. A Bíblia tem exemplos de oração de petição, orações de petição. Os crentes pedindo algo a Deus. Mas a oração, ela vai além de petição. E ela inclui confissão de pecados e também ações de graças, agradecimento a Deus por, de fato, o que ele tem feito. E os agradecimentos já importantes para trazer a memória, né? Tudo que eu já tenho feito. Perfeito. A gente está passando por dificuldade, a gente foca muito no problema e esquece do que Deus já fez, né? E aí, essa forma de agradecer, trazer a memória, lembrar, acalmar o nosso coração. Perfeito. Aliás, os profetas, né, do Antigo Testamento, quando eles eram enviados por Deus ao povo, eles normalmente faziam uma recapitulação dos atos de Deus, os atos de livramento de Deus no passado, para que se considerassem, ou se fossem considerados por aquela geração, para que ela não pecasse, para que ela vivesse grata a Deus. Então essa questão de nós rememorarmos os atos de Deus em nosso benefício, através das ações de graças, das nossas orações, é benéfico. E não é só uma questão de trazer coisas do passado à memória. É a questão, perfeito, das implicações daquele ato de trazer, de rememorar os atos de Deus para o futuro. Ou seja, esse Deus me guardou lá, me guardará aqui também. Esse Deus foi bondoso comigo aqui, então não devo pecar com ele agora, porque ele foi bondoso comigo, pelo que ele fez. Então tem muitos benefícios. Como bem lembrou o diácono Carlos Amoras, as ações de graças, né, em nossas orações. Né? Perfeito? Irmãos, eu vou caminhando para o final aqui, e aí eu entro só nas duas primeiras perguntas, aí que terça-feira que vem nós veremos as outras, tá? Que tipo de oração é definida nessa pergunta e resposta do catecismo? Ou seja, Rosinha, minha irmã e diácono Fabiano, de que oração o catecismo está falando? É de qualquer oração ou não? E a resposta é a seguinte. O catecismo, nessa declaração que faz na pergunta e resposta 178, dá a definição da verdadeira oração, ou oração cristã. Isto é, a oração ofertada a Deus em conformidade com a sua vontade revelada por alguém que foi reconciliado com ele pela obra ou por meio de Cristo. Então, o catecismo não está falando de qualquer oração. Está falando da oração cristã. E essa oração cristã, ela é conhecida como a oração que é dedicada a Deus, o Deus da Bíblia, segundo a vontade dele, revelada, pela mediação de Cristo. Então, essa é a oração verdadeira. Ok? Existe uma oração verdadeira. Nem toda oração é verdadeira. Existe uma oração verdadeira. E é dela que a Bíblia fala. É a oração cristã. Por exemplo, a oração a um outro Deus que não seja o da Bíblia é uma oração falsa. É uma falsa oração. Ela não é verdadeira. A oração que não leva o nome de Cristo
como mediador que torna possível o ser ouvido e respondido, não é uma oração cristã. Porque não leva o nome de Cristo. Não se vale dele como mediador. A oração que não considera a vontade de Deus revelada não é oração cristã. Por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor faça mal ao fulano. Essa oração não leva em consideração a vontade revelada, que é: perdoai-vos uns aos outros, como também vos perdoei. Então, se eu oro algo que Deus não se agrada, ou Deus não quer que eu ore, essa oração minha não é verdadeira. Não é uma oração cristã. Então, veja, nós não oramos como nos dá na telha. Nós oramos segundo a vontade revelada. Tanto que, quando os discípulos estavam com Cristo, eles pediram algo a Jesus, que foi: Senhor, primeiro eles fizeram a confissão, depois um pedido. Senhor, nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos a orar. Aí diz o texto: e ele então os passou-os a ensinar, orando, dizendo: quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Jesus está ensinando como convém orar. Então nós não devemos orar como não nos dá na cabeça, mas orar segundo o que nos foi ensinado na Bíblia. Então Deus quer que sejamos mais santos, então vamos orar por santidade. Deus quer que nós amemos mais o nosso cônjuge, vamos orar para que isso aconteça, pedindo força a Deus para que nós amemos mais o nosso cônjuge. Deus quer que nós criemos nossos filhos na disciplina do Senhor. Senhor, me ajude a criar meu filho na disciplina como o Senhor pediu. É assim que é a oração cristã. Ela é submetida, ela é submissa à revelação de Deus. Ok? Às vezes você vê gente orando, e Deus nos guarde, porque nós somos falhos também, que é uma bobeira só, uma bobagem só. Não tem nada na Bíblia daquilo. Aquela oração eu não digo amém a ela, porque não tem nada bíblico ali. E nós não somos obrigados a dizer amém. Amém? Não, né? Ok? Sabe? Ave Maria, cheia de graça. Essa oração é pagã. Essa oração não é cristã. Nós não oramos Ave Maria, oramos a Deus em nome de Cristo. E essa questão de nós não somos obrigados a falar amém, né? Ninguém é obrigado a falar amém. Amém eu digo se eu quiser. Aí eu quero isso, vai acontecer isso, amém? Não. Para isso aí não. Porque eu e você não somos obrigados. Amém vem voluntariamente. O amém é assim seja. Então eu estou ouvindo a oração com a qual eu concordo porque é bíblica, aí eu falo amém. Amém. Se não é bíblica, eu não falo nada. Ainda que o pastor ou quem quer que seja fique amém, amém. Não, se não for bíblica, não tem amém. Ok? Não tem assim seja. Bacharel querido. Não é nem pergunta, né? É uma afirmação, assim seja. E as pessoas usam até nisso, né, gente? Então, esse é um ponto importante. Para terminar, que tem a ver com Hugo, querido. Hugo, eu vou só terminar aqui, aí a gente termina. Já que tem a oração verdadeira, existe a falsa, certo? A oração cristã é a verdadeira, mas existem falsas orações. E aí Deus vai tratar a última pergunta de hoje. Que outros tipos de oração existem, além da oração cristã? A oração é praticamente universal na raça humana. Sabe-se que há até mesmo ateus, pessoas que dizem não crer em Deus, que oram quando tomados de assombro ou profunda aflição. Tem gente que não crê em Deus, mas quando o avião está caindo, começa, ou quando está no leito de morte, quando está entre a vida e a morte, aí quer se agarrar em tudo. Então a oração ela é universal, as pessoas estão sempre tentando falar com a divindade. Então veja só, todo sistema religioso não cristão envolve a prática de alguma espécie de oração. Você vê que coisa engraçada? Você está no estádio de futebol, ou você está assistindo um jogo pela televisão, você vê as pessoas orando lá. As pessoas assim, pedindo a não sei quem alguma coisa. Então, a oração faz parte da humanidade. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas por causa do nosso pecado, nós não conseguimos chegar a Deus. Então, nós oramos a muitas coisas. Ok? Faz parte da humanidade. A oração não cristã, contudo, não é dirigida ao único e verdadeiro Deus, mas a alguma divindade falsa ou representação errônea de Deus. O único Deus verdadeiro é o Deus trino da Sagrada Escritura, da Bíblia.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração não cristã também tem como característica não se aproximar de Deus através de Cristo, como mediador. Portanto, esse tipo de oração é falsa e ineficaz. Então, como eu falei, irmãos, existe a oração verdadeira, que é aquela segundo a Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se submete à revelação e pede o que Deus nos ordena pedir, em nome de Cristo. E existe a falsa oração que não conta com nada disso. E se conta, conta com parte dessas coisas, mas não conta com tudo. Então tem gente que fala, eu creio muito a Deus, oro muito a Deus, mas não reconhece Cristo, mas já sei que eu não preciso orar no nome de Cristo. Essa oração está com problema. Essa oração não é uma oração cristã de fato. Ok? Hugo? Uma pergunta que eu nunca perguntei a algum líder, algum pastor, lógico, né? Tá. Mas eu quero perguntar para você a questão de a oração do Pai Nosso, né? Por que se a gente não vê sendo magro assim, da igreja, é mais praticado na igreja católica? Você tive essa curiosidade. Tá. É uma boa pergunta. Eu fui seminarista, quando eu passei um tempo no seminário, lá em São Paulo, né? E um dos anos que eu passei lá, cumprindo com o meu bacharelado, eu fui seminarista de uma igreja lá, presbiteriana. E todo culto de domingo, tanto de manhã quanto à noite, terminava com a oração do Pai Nosso. Todo. Do Pai Nosso. E aquilo me soava, às vezes, como uma reza. Ok? Como geralmente os católicos romanos praticam. É uma reza. Lembra lá? Jesus vai dizer assim, não é pelo muito falar que serão ouvidos. A ideia de repetição. A oração do Pai Nosso não é uma oração mística, ela não é uma oração especial, que ela tem mais poder do que as outras. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, não quis dizer isso. O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um padrão para as nossas orações. Então, o que ela ensina? Primeiro, que deve-se buscar a glória de Deus e a vontade dele. Por isso que a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás nos céus, e tem tudo a ver com as coisas dele. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade. Então, a primeira coisa nas orações, o que nós fazemos? Buscar a glória de Deus e a vontade dele. Então, isso se expressa em nossas orações da seguinte forma. Senhor, que seu nome seja louvado pela minha vida, que a nossa igreja continue te dando glórias, que a tua palavra reine na minha vida, na vida da igreja, que eu lhe obedeça à vontade, que as tuas coisas sejam realizadas, porque tudo teu primeiro. É o que a oração está conduzindo. Depois vem os pedidos com relação às nossas necessidades. Então, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que é a ideia de satisfação, ensina a satisfação. O pão não é o pão nosso, o nosso de amanhã ou depois, não, é o pão nosso. Ou seja, eu estou satisfeito com o que o Senhor me deu hoje. E eu confio que o Senhor me dará amanhã. Mas o Senhor me satisfaz hoje. Então, é uma questão de satisfação. Senhor, obrigado pela... Aí como se traduz? Na hora do almoço. Senhor, obrigado pela comida na mesa. Muito obrigado, porque o Senhor nunca deixa faltar o necessário, do alimento. Ensina a satisfação. Então, para resumir, a oração do Pai Nosso é um padrão para as nossas orações que é cheia de princípios. E nós aprendendo... A gente vai estudar isso, né, se Deus quiser. A gente aprendendo essas coisas, esses princípios, nós os adaptamos às nossas orações. Então, ela não quer dizer que a gente não possa orá-la, viu? Por favor, claro que pode. Mas ela não é para ser entendido como uma reza, ou como uma oração mais poderosa do que as outras. É apenas uma oração padrão para conduzir-nos em nossas orações. Legal, Hugo? Perfeito. Ela tem de tudo ali. Ela tem o oferecimento a Deus, as nossas vontades submetidas à glória dele, à vontade dele, o reino dele. Ela tem gratidão, o pão nosso de cada dia, né? E uma petição ao mesmo tempo. Ela tem a confissão de pecados, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ela é uma oração completa, com todos os princípios que devem conduzir as nossas orações. Legal, Gil. Irmãos, tranquilos? Alguma pergunta a mais aí? Na próxima terça-feira, nós continuamos com o restante ainda dessa pergunta, com as outras respostas que são importantes também para a gente entender o que é oração. Tá bom?